Sejam muito bem-vindos ao canal onde o Brasileirão é tratado com a emoção que ele merece e com as polémicas que ele insiste em entregar. No vídeo de hoje vamos mergulhar nas confusões que estão sacudindo o futebol brasileiro nesta última semana. Neymar em pé de guerra com o torcedor, após mais uma atuação apagada, o craque não segurou a língua e discutiu com o fã que exigia mais empenho. Será que o camisa 10 do Santos está sentindo a pressão? O Galo quase sem elenco. A crise financeira bateu forte em Minas, salários atrasados, craques ameaçando sair e o Atlético Mineiro vivendo um pesadelo administrativo. Pelo futebol praticado, mais valia jogar com o show de 15 mesmo. Túlio Monteiro Alves no olho do furacão. O ex-presidente do Corinthians está sendo acusado de desviar verba do clube para gastos, digamos, pouco ortodoxos. Cerveja e estimulantes sexuais? É isso mesmo que você ouviu. Fluminense em queda livre, desde que voltou dos Estados Unidos, o tricolor carioca não sabe o que é vencer. Será que o bom futebol ficou na alfândega estadunidense? E a Copa do Mundo continua. A gente vai jogar contra o Cruzeiro, depois contra o Flamengo, depois contra o Palmeiras, depois contra o São Paulo. E nós vamos voltar para o Brasil para ser campeão. Cruzeiro perde após 3 meses invicto, Raposa finalmente caiu e a torcida já começa a se perguntar: foi só um tropeço ou o início de uma nova fase? E claro, vamos falar dos duelos eletrizantes da Copa do Brasil que prometem esquentar ainda mais este caldeirão de emoções. Então deixa já o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum lance desta novela chamada Brasileira. Bora para o vídeo. It's Alan Shearer. That's the way to finish it. Oh! Jardel! E é o gol do Porto. É o gol do Porto no Estádio da Luz. Balotelli. Aguero! Que golaço da Bruno Fernandes! Que golo, que golo, que golo, que golo, que maravilha! Futebol de Bolso, um projeto do Brás Assunção. Caríssimo Gabriel, como é que tu estás? Estás triste? Estás tristinho hoje? Pouco. Oh, Um pouco, não um ficas. pouquinho. Não ficas. Caramba. Eu tô triste. Cruzeiro perdeu a invencibilidade. Eu torci 90 minutos pelo Atlético e foram os piores 90 minutos da minha vida. Culpa sua. Ninguém mandou torcer para o Atlético. Ninguém. De fato foi culpa minha. Culpa minha e do Cabuloso, que infelizmente não venceu o seu jogo e o Flamengo tomou a liderança. Queres começar já por aí? Entra já aí de carrinho. Vamos começar por aqui. É difícil um pouco explicar. Na verdade, o Ceará foi mais eficaz, mais eficiente que o Cruzeiro no jogo, né? Venceu por 2-1 de virada. E o Cruzeiro começou bem o jogo. Abriu o jogo logo aos 3-4 minutos do primeiro tempo, com uma entregada do goleiro do Ceará. E o Caio Jorge, né, ali oportunista, fez mais um gol. E aí o Cruzeiro até fez o segundo gol, mas foi anulado. Teve algumas chances, não aproveitou e pecou defensivamente nesse jogo. Não conseguiu ter aquela mesma energia para pressionar, para encurtar espaços. E aí deixou o Ceará jogar e aí o Ceará conseguiu um gol em bola parada e outro em contra-ataque, fazer 2 gols e virar esse jogo. O time do Cruzeiro é um time que joga e deixa jogar. Então, a partir do momento que ele não consegue fazer essa marcação de forma enérgica, ele vai conceder espaços. E o Ceará é uma equipe muito qualificada. Vinha de 3 derrotas consecutivas, mas é uma equipe que tem um padrão de jogo, sabe o que quer fazer e tem boas peças também, obviamente. É claro que para um time que está brigando pela liderança, uma derrota em casa para o Ceará pesa muito. Não pode. Mas os tropeços fazem parte. Se a gente voltar atrás, quem imaginava que o Flamengo perderia para o Santos do Neymar? Ora. Perdeu.
fora de casa, mas perdeu. A questão é que jogos dentro de casa você precisa pontuar. Se você pegar para comparar com o Palmeiras e com o Flamengo, o Palmeiras soma 3 vitórias consecutivas pós-mundial. Vitórias ali aos trancos e barrancos, mas soma. O Flamengo, um jogo duríssimo, outro enquanto o Atlético. Mas tinha o Rony a favor do Flamengo e conseguiu somar pontos. Enfim, é difícil um pouco explicar por quê. Porque, para mim, esse baixo desempenho do Cruzeiro contra o Ceará está relacionado a essa sequência de jogos domingo, quarto, domingo, quarto, domingo, quarto. E a virose também, porque pelo aquilo que eu li após, porque eu também não sabia, roda uma virose interna no elenco do Cruzeiro. Até o Leonardo Jardim estava combalido, estava mesmo com máscara, acho que foi até para a coletiva de máscara. Portanto, isso também afeta, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvida. Quem já pegou uma virose sabe como derruba. Não é a Deia. Estamos aqui um pouco falcados. Não sei se a Deia vai entrar no segundo tempo. Vamos ver se tu... Mas enfim, acho que era uma derrota que o Cruzeiro que veio num péssimo momento, um momento que o Flamengo e o Palmeiras conseguiram pontuar na rodada. Mas é o que a gente vem falando, né? É uma luta muito dura para o Cruzeiro. A luta real é conseguir classificar direto para a Libertadores. O título seria uma grata surpresa. Né? Sim. Mas lá está. Isto foram 3 rodadas no intervalo de 3 dias. É muito desgastante. Com viagens entre estados. Só quem passa por isso, quem acompanha o Brasileirão, sabe o quão duro isso é. E esta caída não me surpreende. E o Cruzeiro lutou até ao fim para sacar o empate. O goleiro depois daquela prenda inicial, teve muito bem no jogo. Eu só queria destacar, já que estamos nos Mineiros, e tu foste mencionando aí o Rony, 0 surpresas, aquilo que aconteceu ontem, na noite de ontem contra o Flamengo. O Flamengo está, apesar de estar com problemas internos gravíssimos, mas segue contratando, sai elenco, vão buscar outras peças para repor. Não digo que sejam melhores que as que saem, mas boas peças. E o futebol que o Filipe Luís põe o Flamengo a jogar, gente, pode tropeçar ali e acolá, mas vai sempre ficar melhor que os adversários. E o Galo perdido de vida, obviamente que o Flamengo ia ganhar. O curioso é que eu achei que o Atlético fez um bom primeiro tempo. Acho que foi com uma postura mais defensiva, de contra-ataque, né, se apoiando muito em transições, mas eu acho que conseguiu até competir bem no primeiro tempo. Principalmente na primeira metade do primeiro tempo, porque na segunda metade o Flamengo conseguiu controlar um pouco mais as ações e foi um pouco mais perigoso. Mas o problema do Atlético, essa é a tônica do Atlético esse ano, a gente tem falado isso constantemente aqui, não é um time eficiente, perde muitos gols. O Atlético teve boas chances ontem para abrir o placar ou empatar, quando o Flamengo já havia aberto o marcador, mas desperdiçou. Eu me recordo de 2 grandes chances. A primeira do Rony, como eu já mencionei aqui. O Rony faz tempo que não pinta notificação no nosso telefone, né? Só pinta notificação de intimação. Agora, gol que é bom, nada. E uma outra grande chance foi num contra-ataque que o Coelho, muito bem inclusive, ontem o Coelho fez uma baita partida. Ele puxa o contra-ataque pelo meio, o Rony abre pela direita e o Hulk pela esquerda. E o Coelho, inteligentemente, ele tomou a decisão muito certa, ele troca para o Hulk. Porque o zagueiro do Flamengo tentou fechar o passe e o Coelho achou o passe. E ali, pra mim, meu amigo, o Hulk ia enfiar o pé, mas não, ele tentou acionar novamente o Rony, fazer meio que uma triangulação e a zaga do Flamengo se recuperou muito bem. Então o Rony atrapalha quando ele está envolvido diretamente na jogada e quando ele está envolvido indiretamente também ele atrapalha. É incrível. O Rony tem um aproveitamento muito linear, ele está sempre atrapalhando. Olha, e falar em Rony, intimações, a coisa não está bonita para a SAF, usando o termo brasileiro,
para a SAF mineira do Atlético. É muito, muito feio quando uma série de jogadores, uns a seguir aos outros, intimidam o clube a pagar aquilo que lhes deve. E da forma como foi, né? E da forma como foi, uns a seguir aos outros, e até o Rony pedindo rescisão unilateral do contrato. Eu não me recordo, nos últimos tempos, ter visto isso no Brasil. Eu me recordo na época do Cruzeiro. O Cruzeiro passou por isso quando caiu em 2019 e a gente viu o tumulto que tava. Então, assim, tem tempo isso, né? Lá em 2019, vários jogadores acionando o Cruzeiro judicialmente, pedindo a rescisão de contrato porque estavam com salários atrasados. De 2019 para cá, eu também não me recordava de uma situação como essa que aconteceu no Atlético. É triste ver o clube, mas de certa forma é um espelho para quem está atento ao Atlético Mineiro. A realidade já está escancarada há muito tempo. Estranho é para quem não acompanha o clube ver estas notícias, mas para quem acompanha e para quem é fã do Atlético, é escandaloso e escancara a fragilidade, vou ser amigo, desta SAF, que deixa muito a desejar. Eu acho que tem algo que desperta os jogadores a tomarem uma ação mais contundente. E para mim são as atuações do Atlético no mercado, né? Porque aí parece que a diretoria havia feito um acordo de que só traria novos jogadores quando quitasse os atrasados. E aí sai o anúncio de que o Atlético estava trazendo o Biel por empréstimo. E agora, não sei se você acredito que você deve ter visto, o Atlético estava com um acordo encaminhado com o Alexander, que havia saído do Fluminense, é um volante, Sim. E estava no Al-Ahly. E a compra do Atlético, se eu não estou enganado, era por cerca de 9 milhões de euros. Eu até tentei pegar esse valor, não sei se você consegue pegar ele aí facilmente pra gente, para confirmar, mas se forem os 9 milhões de euros, são cifras muito altas para um clube que há dias atrás os jogadores estavam ajuizando ações. Não, eu também fazendo... agora não consigo trazer aqui esse detalhe, mas na verdade, é muito o Al-Ahly comprou o Alexander por 9 milhões de euros no ano passado. Eu tentei levantar qual era o valor envolvido nessa negociação do Atlético e até então não consegui. Eu confundi os valores aqui, mas o Al-Ahly que tinha pagado 9 milhões no ano passado. Ok. Mas mesmo assim, se eu fosse jogador, eu também me sentiria lesado, enganado. Gente, é só desgraça atrás de desgraça nesta equipa do Atlético Mineiro. Quase que sofria um vexame de todo tamanho se perdesse contra o Buracamanga. Falei certo? Correto. Sinto que me enganei no nome, mas pronto. Eu acho que é um resultado que evidencia a crise institucional que o Atlético está enfrentando, né? Porque é um time muito limitado. Você viu, tanto é que você podia perceber nos pênaltis. Os jogadores ficaram extremamente nervosos. Você via o nervosismo deles. E aí o Ederson, gigante, com toda a experiência, com toda a bagagem, claro, ele cresce e brilha nesse tipo de situação. E foi o que aconteceu. É uma hora de goleiros que eu não consigo entender nestas decisões. Que crescem. Tem goleiro que cresce. E já que estamos em crise, Fluminense, minha gente, deixou o futebol nos Estados Unidos. Deixou, gastou tudo. Gente, isto é por ironia, por suco de futebol brasileiro. Faz uma campanha excepcional no Mundial de Clubes, a jogar um bom futebol. Atenção, a jogar bom futebol, a derrotar equipas como o Inter de Milão, para depois vir para o Brasil jogar nada. 3 derrotas consecutivas. Tudo bem, tem o cansaço do Mundial, 3 jogos seguidos também, mas 3 jogos não é que eu acho que eles não jogaram uma rodada. Acho que são 2 jogos seguidos. 2 jogos. Não é desculpa. Na verdade, já foram 4 jogos após o Mundial. Foi um jogo contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, contra o Palmeiras e contra o São Paulo. Pronto, 4 jogos. O Fluminense teve um pouco de azar,
Porque ele pegou uma sequência duríssima também, né? Um Cruzeiro em excelente fase, Tudo o bem. Palmeiras, que é sempre muito difícil, o Flamengo, o São Paulo fora de casa. Mas eu acho que essa sequência muito ruim do Fluminense passa por 2 pontos. Primeiro, olá! Seja muito bem-vinda! Welcome. Olá. Welcome. Vocês me escutam? Bem, Escutamos. muito bem. Muito bem. Ufa. Para te pôr a par, estamos a falar da excelente, entre aspas, campanha do Fluminense após o Mundial. Vender a alma, né? Vender a Venderam. alma no Mundial e Venderam. acabou. Somam 4 derrotas desde o retorno do Mundial. E aqui para mim são 2 pontos que explicam isso. Primeiro, o Fluminense, dentre os times brasileiros que haviam ido para o Mundial, era o time com menor investimento. Uhum. Ou seja, já tinha um time limitadíssimo e estava jogando, digamos, no auge da sua capacidade técnica e física. E perde o seu principal jogador, que é John Arias. John Arias, sim. A saída de John Arias é uma perda que o Fluminense vai demorar um bom tempo para E recuperar. deram o motorzinho da equipa. Agora, Exato. O craque da equipe, né? O Arias é para o Fluminense hoje o que o Rony é pro Atlético. o quê? Tô zoando, tô brincadeira. O Brasil levou a sério. Levou muito, ficou indignado. Haja paciência. Mas é isso, acho que esses 2 pontos explicam por que o Fluminense tem tido tanta dificuldade nesse retorno. E pegou uma sequência muito dura também. Bem, Deia, welcome novamente. E já que estás aqui, e não temo, hoje era para termos uma convidada santista. A priori, se tudo correr bem, próxima semana estará cá. Mas não pode passar em limpo neste programa. O que é que se passa com o Neymar, que agora até com um sócio torcedor vai reclamar? E manda Nossa, ele... jogou essa pra Deia? Um prato farto assim, logo cedo. Eu quero sangue. Eu nem sei o que dizer, tanta coisa. Eu quero sangue. Complexo de Deus, né? É um complexo de Deus. Ele se acha maior do que o próprio Santos. Eu acho que Ele tem Quem certeza. ele é? Ele nem se acha mais, ele tem certeza. Ele não se acha, é verdade. Ele tem certeza que ele é maior do que o próprio Santos. eu acho Ele tem certeza que ele é maior que a seleção brasileira. Ele tem certeza de que ele é o craque. Ele tem certeza que ele é o Neymar hipotético. Esse é o ponto. e se não O pensa, Neymar, ele tem certeza de que ele é o Neymar hipotético. Aquele Neymar que traz o hexa, o Neymar que resolve jogo, o Neymar que ainda joga bola, o Neymar que não encheu a cara de ácido hialurônico. Ele tem certeza de que ele é o Neymar hipotético. E ele não é. Ele é um ex-jogador em atividade. E é um péssimo ex-jogador em atividade. olha, este corte, Porque se ele não consegue salvar o Santos contra o esporte, gente, pelo amor de Deus, o esporte. Se o Santos sofre naquele jogo, o que a gente vai esperar dele? Eu vou me recusar a falar do esporte, porque que pipocada deixar o Santos empatar, né? sim. Vencendo por Sim. 2-0, com 1 a mais, e ainda me fazem a mágica de sofrer o empate para o Santos. Infelizmente, nós já temos o primeiro rebaixado já do Campeonato Brasileiro, que é o Sport, né? Não vai ser. Era o jogo, Menos uma vaga, graças a Deus. era o jogo que podia consolidar a reviravolta, ou a hipotética reviravolta do Sport. Aí, falou em hipotético, o Santos não perde, não tem como. Agora já não acredito nem em hipotéticas nem em hipotenusas. Acabou Ô, gente, a Eu não história. acreditava nem antes. É muito grave o que aconteceu, né? O Neymar Sim. brigar com o torcedor da forma como ele brigou. E a torcida do Não é Santos a primeira meio que vez. não é a primeira vez. E a torcida do Santos comprou o barulho do Neymar. É isso que eu acho estranho. O torcedor tá tendo que pedir desculpa, fazer nota pedindo desculpas, relatando É que está síndrome sendo de ameaçado. Estocolmo isso daí. Exato. Então, assim, eu, sinceramente, eu já vivi isso aqui no Cruzeiro em 2019. Essa exaltação muito grande que a gente tinha com os jogadores. E isso nos custou muito caro. Caímos para a Série B por causa dessa exaltação cega a jogadores que em um determinado momento não se importavam nem um pouco com a instituição. Quem se importa com a instituição é a torcida. O jogador tá ali pelo salário. Você acha que o Neymar vai jogar por 50 mil reais no Santos?
Não vai. Se o Ainda Santos não mais pagar hoje. Sim. os 5 milhões dele lá, ele não fica. Então, assim, eu acho muito grave o que tá acontecendo. Eu acho que a torcida santista tá presa no passado Uhum. e isso pode custar muito mais caro ainda pro Santos. Sim, O com Santos- E certeza. digo mais, complementando o que você disse sobre a torcida comprar a história dele, ir contra o próprio clube e tudo mais. A gente viu isso acontecer no Corinthians, salvo as devidas proporções, afinal, o atleta em questão, eu vou falar de um específico, o atleta em questão, ele ganhou um Mundial, né? E ele chegou numa fase dentro do Corinthians que ele já não funcionava muito bem. Estou falando de quem? Do Cássio, né? Contra o Cruzeiro que... aquele jogo, o último jogo contra o Cruzeiro que o Cássio pega aquela bola no ângulo. Ele não pegava aquela bola faz uns 5 anos. Quando ele tava no Corinthians, ele entrou numa rotina dentro do Corinthians de atacar torcedor. Toda a entrevista dele era sobre como ele era grande, como ele era importante, como ele ganhou títulos pelo Corinthians, como a torcida era ingrata. E ele ganhou uma Libertadores. Ele ganhou um Mundial. Ele foi alguém dentro do Corinthians. Ele trouxe títulos. A fase dele acabou. Depois de um determinado momento, a própria torcida que defendia o Cássio já estava querendo que ele fosse embora. Eu era uma delas. Porque a gente viu que o ciclo se encerrou. Aí, fazendo um paralelo com o Neymar, o que o Neymar ganhou pro Santos? De grande? Liberto. Não ganhou. Não ganhou. Ele caiu para aquele Corinthians, diga-se de passagem. Ele não ganhou. É por isso que eu reforço. É um Neymar hipotético. É um Neymar que a torcida do Santos imagina que foi grande, imagina que foi importante, imagina que foi importante pro Santos. Mas ele não foi importante nesse grau pro Santos. Ele não foi efetivo, ele não ganhou título. O Braz deu um banquete pra ideia. Mas na verdade O ele Neymar chegou não a ganhar ganhou uma Libertadores pelo Não, ele Santos. ganhou lá, mas na primeira passagem, né? 2011. Sim, 2011. na Lá primeira atrás. passagem. Deu aqui Uma um bag mental. Libertadores e, salvo engano, uma Copa do Brasil. E já não sei precisar. Salvo engano, ele ganhou uma Copa do Brasil também. Ele ganhou a Copa do Brasil? Eu tenho quase certeza, Deia, mas eu não vou cravar, não. A torcida do Santos tá comprando esse barulho todo contra o próprio time por um jogador que a gente acha que ganhou uma Copa do Brasil. Exato. Essa é a questão. Porra, não ganhou um Mundial, sabe? Um brasileiro. Não, um brasileiro. Não passou anos aqui defendendo o Santos, salvando o Santos. Ele não salvou o Santos de um rebaixamento. O Cássio salvou o Corinthians de um rebaixamento. O Cássio ganhou o Mundial. O Cássio ganhou a Libertadores. O Cássio salvou a gente diversas vezes, em diversos jogos e situações. Bem. E esse jogador a gente conseguiu separar aqui. Só que o problema é que eu acho que a torcida do Santos olha pro Neymar e vê o Pelé. Sim, eu acho que é um pouco É a por aí. carência, né? É a carência de grandes ídolos recentes, assim. Sim. Eu acho que, Fica difícil. by the way, ganhou a Copa do Brasil. Estava aqui a ver os troféus dele. Ganhou a Copa do Brasil. Olha aí, fica aí, ó. Ele ganhou uma Copa do Brasil, hein? Mas eu acho que foste... Pô, eu acho... acho que o André ganhou também. O André deve ter ganho também, né? Eu acho que foste um Acredito que sim. bocadinho bruta Vamos defender ele. demais com o Neymar nesse requisito. Em fazer a comparação com o Cássio. No entanto, eu percebi que... Eu quis comparar jogadores que compraram brigas com torcidas, questionaram a torcida em diversas vezes publicamente, e jogadores que no final a torcida se vê dividida. Uma parte da torcida defende, uma parte da torcida abraça, só que eu tô vendo que a torcida do Santos não tá... questionando. Sim, e está a comprar a briga do Neymar, ou a birra do Neymar, do que propriamente A birra. do que para exigir um melhor futebol e melhor qualidade no Santos, ou mais empenho, no mínimo. Caríssimo, se tiveres que ir... Só para evidenciar o que a gente está falando aqui, Brás, eu sei que você está querendo me dispensar já, mas só para... Eu não quero te atrapalhar. Você jamais me atrapalhe, meu amigo.
Futebol de bolso jamais me atrapalharia. Oh, Mas olha só, mentiroso. só pra evidenciar isso que estamos falando, eu peguei uma comparação que Neymar e Memphis. Tá? Em homenagem à nossa querida Deia aqui, já que ela tava... Eu vim até uniformizada hoje, a camisa mais bonita dos últimos tempos. Não, quando o Bracho entregou a pauta do Neymar, deu pra ver que você salivou. Então, assim, é uma homenagem a você, tá? Olha só, o Neymar tem 8 partidas e o Memphis 12 pelo Campeonato Brasileiro. O Memphis lidera em todos os aspectos. Só perde na quantidade de dribles e duelos ganhos pelo chão. Nos demais, o Memphis lidera em todos. O Memphis tem 3 assistências e o Neymar não tem nenhuma. O Memphis tem 4 gols e o Neymar tem 1. Pênalti. Exato. Assistências esperadas, o Memphis tem 2.34. O Neymar tem 0.99. Grandes chances criadas, o Memphis tem 3. O Neymar tem 1. Então, assim, quando a gente pega pra comparar... E eu não vejo o Memphis com todo esse hype, né? Eu posso estar aqui com uma visão talvez um pouco distorcida, que é a visão mineira da coisa, mas aqui em Minas não me parece que o Memphis tem todo esse hype assim com a torcida corintiana. Ele tem muitos questionamentos por aqui. A torcida é maluca, né? Um bando de loucos, literalmente. Um bando de loucos. Mas faz uma campanha muito melhor do que o Neymar, por exemplo. Sim. E aí, será que a torcida santista tá ganhando... Tá pegando esse título da torcida do corintiano de bando de loucos? Fica aí o questionamento. Eu só acho, e para rematar aqui a questão Neymar, eu acho que essa coisa de... Até o Fábio Porchat, uns tempos atrás, soltou aí um vídeo a dizer que se é para xingar, chega em casa, no estádio é para apoiar o time de coração. Mais ou menos. Xingamento... exigir mais raça, mais atitude ao time de cada um de nós, eu acho que é justo. Agora, a forma como se faz, às vezes, ultrapassa barreiras, tanto do adepto, do torcedor, para o jogador. Ok. Agora, é o Neymar. O superastro, a figura maior do Santos atual, não pode fazer isto. E ele que quer regressar à seleção brasileira, quer dar o ex ao Brasil, é assim? Não, é o oposto disso, Neymar. É o oposto que tens que fazer. Ir comprar uma briga com o torcedor que está a exigir mais do teu time e de ti, e que tem a sua lógica, que paga o ingresso, e que para mais, segundo o depoimento dele, gastou quase 1.500 reais para ver o Santos. Gente, eu acho que entrava dentro de campo e batia. Se eu tivesse que pagar 1.500 reais, neste caso, para ver a desgraça do Santos. Acho que ele tem um pouco de razão de exigir mais. Agora, fica muito mal a um jogador como o Neymar fazer aquilo. A qualquer um. Agora, o Neymar fica ainda mais feio. Porque existe outra qualidade. Existe Patético define. O Santos contra o Flamengo, a torcida pegando no pé do Danilo, o Neymar querendo falar para a torcida santista que a torcida não podia pegar no pé do Danilo. Não podia xingar um rival. Patético. Eu acho que a gente define muito bem a situação do Neymar aqui no Santos. Fechado. Meus amigos, eu preciso me retirar. Vai lá. Vou deixar que vocês prossigam aqui com a discussão. Nossos ouvintes aí estão muito bem servidos com o Braz e a Deia. O Braz com certeza preparou pautas aí que a Deia vai, né? Sem comentários. Ela já começou daquele jeitinho. Vou até beber uma água. Vai lá. Ela começou daquele jeito. Estou ansioso para assistir esse programa no final depois. Vai lá, então, um abraço, gente. Ideia, você prometeu que o Corinthians ia vencer e ficou 0-0, viu? Não me esqueci. Eu esperava mais do Cruzeiro, hein? Eu vou esperar você se retirar e vou continuar a minha fala. Eu também esperava mais. Tchau, gente. Valeu. Tava esperando o Gabriel sair pra eu dizer que... Pequenininho o Cruzeiro, hein? Pequenininho. Não conseguiu ganhar daquele Corinthians ali. E jura que vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Coitados. Eu já massacrei demais o rapaz por conta do Ceará. Coitados. Sais da gravação, depois a gente pode falar mal de ti. É assim. Olha, Deia, já falamos aqui praticamente, pincelamos quase os temas fortes
do que se passaram nestas 2 rodadas. Eu não sei se queres aprofundar, mas também não me queria alongar muito nesta gravação, mas eu vou-te dar a voz para falares um pouco do Corinthians e daquilo que é a Copa do Brasil, porque temos aí a gente já emenda, né? Corinthians é Copa do Brasil porque tem derby, né? Então, vamos, se quiseres podes mencionar o jogo contra o Cruzeiro a meio da semana, porque não houve episódio, e o jogo desta rodada. E depois emendas para a Copa do Brasil. Deus me ajude. Então, primeiro jogo. Cruzeiro. Já disseste aqui que esperavas mais. Mas... complicado, né? Complicado. Eu realmente esperava mais o Cruzeiro. Eu tava pronta para o Corinthians ser goleado naquele jogo e eu me ver livre do Dorival finalmente. Após uma goleada dentro de casa. Mas não aconteceu, infelizmente. Não que eu queira que meu time perca, não me entendam mal, mas eu não aguento mais o Dorival. Agora, falando especificamente do jogo, o Cássio estava muito bem dentro de campo. Uma atuação que há tempos eu não via dentro de Itaquera, quando a gente fala de Cássio. Bateu saudade dos bons tempos, não que eu queria ele de volta. Mas foi... o que tem que ficar os maus a gente esquece. Exato. Não, eu tô muito bem servida com o Hugo no gol. Mas, falando agora especificamente do jogo, assim, o Corinthians não cria. O Corinthians, no jogo contra o Cruzeiro, não conseguia dar 3, 4 passes seguidos. Os jogadores estão mal posicionados em campo. Parece que o Corinthians não treinou. Repito, a gente teve a pausa para o Mundial e parece que o Corinthians não treinou nessa pausa, não fez nada nessa pausa, nada. O sistema defensivo, eu na época do Ramon, eu reclamava bastante e eu nunca esperei que fosse piorar. E piorou. Complicadíssimo. E a gente continuou com um péssimo futebol já no jogo contra o Botafogo, né? Principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Corinthians não existiu. Foi um primeiro tempo pífio, triste, complicado de se assistir. O Yuri está a fazer assim tanta falta? O Yuri está fazendo muita falta no porque Corinthians. Eu já nem sequer falo na defesa, mas eu acho o ataque muito perdido, sem uma referência lá na frente. Então, o problema é que assim, né, a gente fala, mas não dá pra colocar outro de referência ali? Não dá, o nosso outro não existe. Não existe, gente não tem exato. outro pra colocar ali. Mas não tem, gente, não tem. Não tem outro que não o Yuri. E pra nossa sorte, ele ama muito o Corinthians. Eu não sei porquê, eu não sei o que aconteceu, mas ele renovou o contrato. Claro que renovação de contrato não quer dizer que ele vai ficar no Corinthians Sim. após o fim do ano, né? A gente conhece muito bem o futebol, mas quer dizer que pelo menos se ele for embora, ele vai deixar um dinheiro. Fico muito feliz. É um dinheiro que o Duílio vai usar para outras coisas, né? Duílio e companhia. Dentro do Corinthians. Mas faz falta o Yuri no ataque, sim. Faz falta. A gente sabe que faz falta quando a gente vê o Memphis dentro de campo desesperado para tentar fazer alguma coisa. Sim. O Garro é um exímio jogador. A gente sabe que o Garro é bom de bola e a gente sabe que o Memphis é bom de bola. Só que sem o Yuri não funciona. Eles são um trio muito bem formado ali. O primeiro tempo do Corinthians a gente não tinha Memphis também, então foi um primeiro tempo só de reservas. Se o time titular do Corinthians está horrível, você se imagina assistindo o time reserva do Corinthians jogar. É papo assim de querer tacar a cabeça na parede. Triste. Tipo... O segundo tempo foi um pouco melhor, mas a gente pode falar que foi por culpa do Dorival? Acho que não, né? Acho que não. O Yuri volta, o Memphis acha aquele gol que talvez só ele ali acharia. Depois Sim. de algumas rodadas aí sem... Dizem que é mais 50 dias, né? Porque se contar a pausa no Mundial, sem fazer gol,
mas ele acha o gol. A gente vê o Yuri indo já conseguindo propor o jogo ali, indo pro ataque. Ele teve uma finalização muito clara de chance de gol ali, que talvez se fosse o Romero ali e tivesse perdido aquele gol, eu ia falar o Yuri faria, mas o Yuri não fez. Que foi uma bola que ele vem pela lateral e tenta cruzar para dentro do gol. Dava para ter ganhado esse jogo contra o Botafogo, sem dúvidas, principalmente quando a gente olha para o segundo tempo. O estilo de jogo do Corinthians, a vontade dos jogadores dentro de campo, dava para ter ganhado esse jogo e a gente não ganhou porque o Dorival ele resolveu poupar o time para quarta-feira. Mas aí eu me pergunto, tá poupando o quê? Pra quê? Pra quê? E tá poupando por quê se esse time não corre? Se esse time contra o Cruzeiro mal correu? Se esse time nos últimos jogos não corre, não propõe jogo, não faz nada, sabe? É difícil a gente olhar pro técnico e ele falar, não, eu tô preservando o jogador. Tá preservando do quê? A gente ficou 30 dias parado, sabe? A gente não viu esse resultado desses dias parados. É complicado. Agora, depois de amanhã, a gente tem Corinthians e Palmeiras. Pra nossa sorte e pro azar do Palmeiras, o Yuri voltou. E o Corinthians com o Yuri é outro. Brilha diferente, mas a zaga ainda é a mesma. O jogo vai ser aonde, Deia? Aqui, vai ser em Itaquera. Na NEL? Okay. A gente tem o primeiro mando de jogo. O Palmeiras é desfalcado, né? Porque o Estevão já foi embora. O Paulinho não joga. O Rios também. Que bom, né? Que bom que tá desfalcado. Não vou fazer meia culpa aqui. Que bom que tá desfalcado. O Yuri tá voltando de lesão, então não sei se ele vai jogar o jogo inteiro. Provavelmente sim, porque ele é maluco. Ele jogou com o ombro deslocado diversas vezes. É provável que entre. É provável. Como diz Galvão Bueno, bola pro mato, que joga de campeonato, então tem que jogar bola, depois a gente vê a lesão. Mas vendo como ele estava dentro de campo contra o Botafogo, eu imagino que ele já venha quase que 100% ali. E querendo ou não, Yuri 50% é ele titular, não tem outro. Não vai ser fácil passar do Palmeiras, mas como eu disse em alguns episódios atrás, quando teve o sorteio da Copa do Brasil, a única chance do Corinthians passar na Copa do Brasil era pegando o Palmeiras. Porque qualquer outro time, a gente não jogaria bola na força do ódio, literalmente. Na minha visão, isso é quase uma atestada incompetência ao técnico que está à frente do Corinthians. Quando só a força do ódio para defrontar um rival é motivação para se ganhar jogos. Sim. No jogo contra o Cruzeiro e no jogo contra o Botafogo, os principais comentários durante a transmissão de ambos os comentaristas, né? Um era o Caio contra o Cruzeiro e o outro eu não vou lembrar agora, que não foi pela Globo. É que o Corinthians precisava de lances individuais para resolver o jogo. Que os atletas precisavam aparecer e fazer algum lance para ganhar o jogo. Era o jogo inteiro esse comentário. Porra, mas se a gente precisa de um lance individual para ganhar o jogo, para que a gente tem técnico? Não precisa de técnico, me coloca lá, que pelo menos eu não vou atrapalhar, entendeu? Porque, já disse, o Dorival, ele é burro ou mau caráter. E mal intencionado. Qualquer uma dessas opções é caso de demissão. Se ele for burro, é porque ele é burro. Se ele for mau caráter, é porque é mau caráter. Se for mal intencionado, eu vou cravar só a demissão aqui, mas eu não vou desejar o melhor para a vida dele. É complicado. E conheço muito bem meu time. Eu conheço o Corinthians o suficiente para saber que ele só vai cair quando o pior acontecer contra o Palmeiras. Sim. E se não acontecer, ele vai continuar até o pior acontecer. Não tem como. Complicado. Pior que eu, Brás. Só você, né? Eu já falei tudo que tinha para falar do Atlético. A novela ainda vai a meio, portanto, piores coisas virão. Piores coisas virão para a equipa do Atlético Mineiro. Sempre pode piorar. Sempre. Eu só vou falar aqui alguns resultados
da última rodada. O Bahia ganhou 3-0 ao Juventude, continua na boa fase. O Internacional, que empatou com o Vasco no último minuto, depois de uma cena inacreditável do foi do goleiro aquele do Vasco. lance? Ele Mas pagou é pra bem ver, feito. né? Ele pagou É. pra ver e o juiz fez o correto, que foi dar o segundo amarelo. Exatamente. E ele foi burro, né? Porque no final ele sai andando ainda. Porque se sou eu depois daquela cera toda, eu falo, não, eu tô pedindo a maca, eu quero a maca. Jogava pro juiz, não, ele levanta e sai andando. Teve muito bem, que sirva de exemplo para outros goleiros. Exato. O São Paulo ganhou 3-1 ao O Luciano Fluminense. perdeu um pênalti, né? Exatamente. O Grêmio. Gente, eu estou precisando de aumentar aqui a graduação. O Palmeiras ganhou o Grêmio 1-0. O Botafogo empatou com o Corinthians. O Fortaleza, que foi ganhar ao Bragantino. Renato Paiva já com as suas vitórias morais. O Mirassol empatou com o Vitória. E o Sport Recife empatou 2-2 com o Santos. Jogos interessantes da Copa do Brasil ao meio desta semana. Temos o Botafogo Bragantino. Temos, além do clássico Carioca não, foi Paulista. isto é da hora. Paulista, Corinthians, Palmeiras, Internacional, Fluminense e outra vez arroz, Flamengo, Atlético Mineiro. Temos que gravar isto a horas melhores. Boa sorte, não vai ser fácil. Precisar. Eu não acredito em nada do que não seja a eliminação do Galo. Gente, é preciso despachar as maçãs podres deste elenco do Atlético, nem que seja com as eliminações. Tanto da Sul-Americana, que teve quase, e agora da Copa do Brasil, para ver se muda ares, muda mentalidades, porque, honestamente, se é para continuar, a coisa vai correr mal. Vai correr mal. É isto, gente. Para a semana a mais, e estamos cá para cutucar e cornetar sempre que for preciso. Ideia. Com muito clubismo, graças a Deus. Amém. Até a próxima semana, amiga. Tchau.